Bom dia, amados. A paz seja convosco, tudo bem? Eu sou o pastor Marcel e este é mais um programa Café com Jesus. Deus, o nosso Pai amado, tem uma palavra para você, uma palavra para te abençoar grandemente hoje, nesse dia. Amém, queridos? E, amados, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. O tempo que nós vivemos hoje, nós necessitamos de grande fé para podermos superar as adversidades. Amém? A Bíblia diz que nos últimos dias a iniquidade ela iria se multiplicar. E em razão disso, o amor de muitas pessoas esfriará. Então, o que eu quero dizer para você hoje, permaneça firme na fé em Jesus Cristo, porque o Senhor, Ele vai te sustentar. Não deixe que as circunstâncias, aquilo que você está vivendo hoje, afetem, abale a sua fé. Apenas creia na palavra do Senhor. Apenas se submeta à palavra do Senhor e avance. Você fazendo isso, você vai chegar à promessa, você chegará onde o Senhor quer te encontrar. Amém? Deus, Jesus, Ele quer te encontrar nos céus. Ele quer ter um encontro contigo nos ares. Ele quer registrar o teu nome no livro da vida e te dar a vida eterna. Quer perdoar todos os teus pecados. Ele quer fazer isso. Mas é necessário que você tenha fé, que você creia no nome dele e confie. Mesmo diante das circunstâncias, mesmo diante das adversidades, das tribulações que você passa, você precisa continuar firme, crendo no autor e consumador da sua fé. Amém, queridos? Que é Jesus Cristo. E hoje eu quero falar para você exatamente sobre isso, sobre Pedro andando ali sobre as águas. E então Pedro percebe o vento forte e então afunda. A sua fé ali ela é abalada em razão das circunstâncias. Então quero ler para você o que está escrito em Mateus no capítulo 14. Eu vou ler para você a partir do verso 23. Mateus 14, a partir do 23, diz assim: E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: É um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: Ó, vós de pequena fé, por que duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Amém, queridos? Quero ler esse texto para você até aqui. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nesse instante, que todas as palavras, Pai, que venham sair dos meus lábios, sejam palavras vindas do Teu trono. Querido Deus, que Teu Espírito Santo, Pai, tenha livre curso na minha vida, toma os meus lábios, Pai, e que Tua palavra tenha livre curso, Pai, e ela seja glorificada pelos Teus filhos. Que Tua palavra vá, Senhor, e produza o resultado para o qual ela é designada neste dia, Senhor. Assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Retira todos os impedimentos para que Tua palavra vá, Senhor, e chegue até o coração dos Teus filhos. E peço a Ti também, Senhor, que o coração dos Teus filhos, cada um deles, cada coração, seja como uma terra muito fértil, sendo a Tua palavra semente, caia nesse solo fértil, Pai, e produza
muitos frutos. Salva, Senhor, liberta, Pai, e estabelece na fé o teu povo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, amados, a palavra de Deus aqui nos fala que Jesus estava ali, ele foi à parte ao monte orar, e ali na quarta vigília da noite, então Jesus vai até os discípulos que estavam ali no meio ali do mar, e o vento era forte, as águas estavam agitadas. Certamente o Senhor Jesus viu ali o perigo, né? Percebeu no Espírito o perigo que eles estavam sofrendo, né? O perigo que eles estavam passando ali. E então a Bíblia nos diz que Jesus ele vai caminhando sobre as águas, né? Por sobre as águas até eles. E quando os discípulos veem o Senhor, eles se apavoram, eles ficam com medo, pensando que Jesus ali era um espírito, era um fantasma. A palavra de Deus diz que eles gritaram, eles tiveram medo, mas imediatamente Jesus falou com eles dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus confortou o coração deles ali, porque viu o estado que eles ficaram, apavorados. Então o Senhor diz: tende bom ânimo, não temais, sou eu. Mas adiante, Pedro, num ato de fé, de coragem, naquele momento, ele diz, né? Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Ou seja, em outras palavras, Pedro estava dizendo assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu vou até o Senhor, né? Me manda ir ter contigo. Diz que para eu ir até aí onde o Senhor está sobre as águas, caminhando igual o Senhor está caminhando aí sobre as águas. Então Jesus vai e dá uma palavra de comando. O Senhor diz: vem. Então Pedro, pela fé, ele começa a caminhar. Pedro teve muita fé, porque ele creu na palavra do Senhor, e então começou a caminhar. E mais adiante, ele vê, né? Ele se encontra numa circunstância onde o vento sopra, onde ele vê que o vento está forte, e então ele tem medo. E a partir do momento que ele tem medo, ele afunda. Por quê? Porque no medo há dúvidas, e na dúvida não há fé. A fé de Pedro naquele momento ela esvanece, ela se perde, ela é dissipada, e então ele afunda. Mas mesmo assim, Pedro, mesmo sendo um pescador habilidoso, alguém que certamente sabia nadar muito bem, ele dependeu do Senhor. Ele pediu ao Senhor. Ele diz: Senhor, salva-me. Ele clama a Jesus e pede naquele momento para que Jesus salvasse ele. Então Jesus estende a sua mão. Jesus estende a sua mão de amor, sua mão maravilhosa, e então ele retira Pedro daquela situação, ele puxa Pedro. Amém, queridos? E então Jesus fala a Pedro, ele diz: ó voz de pequena fé, por que duvidaste? É a pergunta que o Senhor fez a eles, né? Dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Você estava indo muito bem e no meio do caminho você duvidou. Amém, queridos? E para finalizar, Jesus ali com Pedro, então eles entram no barco e então o vento cessa. Amém, queridos? Aplicando esta palavra, amados, para as nossas vidas hoje, nós podemos crer no Senhor. Você pode crer no Senhor e naquele momento você acredita na palavra de Deus, acredita na palavra de Jesus. E então você começa a caminhar muito bem na presença de Deus, na presença do Senhor. E por circunstâncias, por adversidades que acontecem na sua vida, você pode se deixar afetar por essas circunstâncias. Hoje, creio eu que Deus está querendo falar aos nossos corações, que nós precisamos permanecer firmes na fé, que nós precisamos continuar andando sobre as águas. Muitas circunstâncias que nós passamos em nossas vidas, queridos, requer isso de nós, uma fé inabalável, uma fé necessária para que você ande por sobre as águas, para que você ande por sobre os obstáculos, as adversidades, os ventos contrários, aquilo que tem tentado te impedir de avançar naquilo que o Senhor tem proposto para a sua vida. Você não pode deixar a briga que está acontecendo ao seu lado, a discussão que está acontecendo dentro da sua casa, o irmão do ministério que está falando coisas
que não tenha agradado o teu coração, a sua vida, que tem te interpretado mal, que tem te julgado. Você não pode deixar que essas coisas afetem o teu andar com o Senhor. Jesus chama Pedro, ele diz: vem. E então Pedro, num ato de fé e de coragem, de confiança no Senhor, sobretudo, ele coloca seus pés ali, ele coloca seus pés sobre a água e começa a andar. Amados, precisa ter muita fé para fazer isso. E ele colocou os seus pés sobre a água e começou a andar. Pedro começou muito bem. Amém, queridos? E qual de nós teria essa mesma fé naquele momento para fazer isso, mesmo diante de uma situação difícil, né? Mas Pedro, mesmo sabendo que o vento estava forte, porque ele estava ali dentro do barco com os outros discípulos, mas ele atenta para essa circunstância. No momento que Jesus chama ele, ele não estava atentando para essa circunstância. Ele atenta para a circunstância quando ele está ali no meio do caminho. E assim também pode ser você, pode ser a cada um de nós. Nós podemos começar muito bem, ouvindo a voz do Senhor em obediência, numa fé inabalável. Mas no meio do caminho, se você ficar atentando para situações negativas, se você ficar atentando para situações contrárias ao teu chamado, à tua fé, você pode ser abalado por essa circunstância, por esse vento contrário que tem chamado a tua atenção. E no medo, amados, não há a confiança. No medo não há uma certeza. No medo há dúvida. E Deus não trabalha na dúvida. O Senhor não trabalha na dúvida. Ele não vai te dar aquilo que você necessita sem fé. Porque a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Você precisa. Amados, sem fé você não consegue agradar a Deus. E isso é prova disso que quando Jesus ele chega para os discípulos, né, chega ali para Pedro, depois de segurar a sua mão, depois de tirá-lo dali, o que é que Jesus fala? Jesus diz: ó voz de pequena fé, por que duvidaste? Ou seja, Jesus não se agradou ali, né, da atitude de Pedro. Por que duvidaste, Pedro? Por que duvidaste, homem de pequena fé? Creia em mim, eu te chamei, eu dei a minha palavra, então venha. Assim também o Senhor pode estar hoje falando a sua vida. Jesus pode ter já falado algumas coisas para você fazer e você não tem feito. Por quê? Porque simplesmente tem duvidado, porque simplesmente não tem crido naquela palavra que Jesus já liberou sobre sua vida. E então, uma vez acontecendo isso, você não vai poder ver o grande milagre. Por quê? Porque você não está crendo. Pedro creu na palavra do Senhor e então ele começou ali a andar sobre as águas. Uma vez Pedro creu, uma vez Pedro andou, mas no meio do caminho duvidou. Assim também o Senhor pode estar falando contigo. Ele te chamou para fazer algo na obra dele. Ele tem dito para você que vai restaurar o seu casamento, que ele vai trazer à vida tudo aquilo que foi morto, os teus sonhos, tudo aquilo que foi tirado, que foi arrancado. E você pode estar pensando que isso não é possível. Ou seja, você não vai ver o milagre acontecendo se você não crer na palavra do Senhor. Amém, queridos? A palavra de Deus diz para nós provarmos as profecias para saber se verdadeiramente é do Senhor. Se Deus tem lançado, palavras sobre sua vida, se tem utilizado muitas vezes homens, mulheres, homens, servos de Deus, servas do Senhor, para liberar palavras sobre sua vida, mas se você não tem crido nas palavras que Deus tem liberado sobre sua vida, você não vai usufruir das promessas. Você vai ser apenas um que ficou no meio do caminho, alguém que não foi até o final. A palavra de Deus nos fala que o melhor é o final do que o início das coisas. Melhor é o final, é você chegar lá bem do que começar muito bem. Como Pedro começou ali, com uma fé inabalável, andando por sobre as águas, mas no meio do caminho viu o vento forte, atentou para a circunstância e então teve medo e afundou. Então o melhor é você muitas vezes não começar nem tão bem, mas devagarzinho ali você vai progredindo e vai cada vez mais agradando ao nome do Senhor, agradando ao coração de Deus. Mas mesmo assim, se você afundar no meio do caminho, se você submergir,
Busque o socorro à pessoa certa. Busque a Jesus Cristo. Aqui Pedro, quando afunda nas águas ali, ele clama a pessoa certa. A palavra de Deus diz aqui, ó, no verso 30 ainda de Mateus 14, a palavra de Deus diz assim: mas ele vendo o vento, que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Amém, queridos? E isso é normal de acontecer, amados. Muitas vezes a gente está indo muito bem, a gente está andando firme, com os passos, pisando de fé em fé, com o caminhar, com a conduta, com a mente, a disposição mental ali, firme na fé com o Senhor. E então, de repente, é natural que às vezes a nossa fé seja abalada, a nossa fé ela seja estremecida. Mas se isso acontecer, ainda que isso aconteça, você tem que pedir socorro à pessoa certa, você tem que clamar à pessoa certa, como Pedro o fez. Pedro clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. Não se deixa ir afundando, não se deixa submergir, não fica lá indo, descendo, fazendo com que os teus sonhos fiquem mais distantes, aquilo que Deus prometeu fique mais distante, o milagre fique mais distante. Porque se Pedro não tivesse ali pedido ao Senhor, se Pedro ali não tivesse clamado a Jesus, o que teria acontecido? Então, amados, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos clamar aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos auxiliar, aquele que pode trazer de volta a nós ao caminho certo. Amém, queridos? Pedro estava ali andando sobre as águas, indo em direção ao Senhor, indo ter com Jesus, e ele afundou, mas Jesus Jesus estendeu a mão e retirou Pedro dali. E você pode ser colocado de novo neste lugar. Amém? Tirado de onde você está, independente do pecado que você praticou, independente daquilo que você fez. Jesus, ele é misericordioso para te ajudar. Jesus, ele é misericordioso para te perdoar. Amém? Confessa a ele os teus pecados, confessa a ele os teus erros, confessa tudo aquilo que é necessário para você se consertar com ele e continuar andando até ele. Pedro foi até o Senhor. Jesus diz, né? Vem, vem. E hoje também o Senhor Jesus pode estar dizendo para você, e eu creio que Ele está dizendo: vem, volta a caminhar comigo, volta a caminhar no caminho, indo em direção a mim, porque eu sou o alvo. Amém, amados? Jesus é o alvo e nós precisamos avançar a este alvo. Nós precisamos continuar andando em direção dele, porque ele é a vida. Ele é aquele que vai te dar um galardão naquele grande dia por aquilo que você tem feito em prol da sua obra, em prol do reino de Deus. Então que o Senhor hoje, Ele te estabeleça nessa fé, nesta fé inabalável, para que você caminhe sobre os obstáculos, para que você caminhe sobre as dificuldades que você está vivendo. Não atenta para falta de dinheiro, não atenta para o problema que está ali no relacionamento, o problema familiar. Não atenta para essas coisas, irmãos. Tem de bom ânimo. Jesus falou ali para os discípulos, quando eles estavam atemorizados, pensando que Jesus era um fantasma, quando Jesus estava andando sobre as águas. Jesus fala para eles: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Muitas vezes, amados, Deus está fazendo coisas em nossas vidas, permitindo coisas que é necessário acontecer em nossas vidas, e nós ficamos desesperados. Você pode ficar desesperado porque você não está discernindo o Senhor, você não está discernindo o movimento dele na tua vida, você pode não estar entendendo o agir de Deus. E muitas vezes Deus nos permite entrar em lugares pela nossa distração, amém? Pela nossa distância dele. Deus nos permite entrar nesses lugares para quê? Para que ele chegue, para que Jesus chegue e diga assim: não temam, filhos, sou eu estou com vocês, amém? Eu estou aqui, não temas, não duvide, amém, queridos? Amados, certa vez eu estava passando por uma tribulação muito forte, o vento estava muito forte, amados, nesse tempo, nesse dia, e então eu clamei ao Senhor.
Entrei no meu quarto de oração e ali clamando ao Senhor, e então eu ouvi aquela voz confortante, aquela voz que veio assim, dentro do meu espírito, do meu coração. E quando é o Senhor, amados, você sabe, você tem uma convicção e a voz dele traz a nós uma paz muito grande. E então ali eu prostrado em oração, clamando ao Senhor, eu pedi, pedindo ali para o Senhor cessar aquele vento contrário. E então veio aquela voz e disse: filho, você não está só. Então, amados, aquela palavra foi suficiente para que eu permanecesse firme, continuando andando sobre as águas. Então, que o Senhor hoje toque teu coração para isso, para que você creia nele, para que você não se espante, não se apavore, não tenha medo, mas continue andando sobre as águas, continue avançando para o alvo da tua fé, o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo, porque naquele grande dia, amados, Deus vai nos recompensar, nós vamos ter a vida eterna. Então, que você continue firme, avançando. Amém, queridos? Então, essa é a palavra que eu quero deixar hoje para vocês, uma palavra de fé, e permaneça firme no Senhor. Amém? Vamos orar juntos nesse momento? Coloca a mão no seu coração. Vamos pedir para que o Senhor, Ele fortaleça a sua fé, Ele te renove, Ele te dê forças para que você continue andando sobre as águas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Pai, nesse instante eu te apresento cada um dos teus filhos. O Senhor conhece a vida de cada um deles, o irmão Albani, Pai, a irmã Tatá, que está aqui também, querido Deus, e todos os outros irmãos que estão ouvindo esta palavra, Pai, após gravada. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nesse instante, Pai, venha derramar sobre os teus filhos, Pai, a tua fortaleza, Deus, a tua força, Pai. Os dias são difíceis, Pai. Há pelejas, há guerras, Pai. Há batalhas a serem enfrentadas. Por isso eu te peço, reveste os teus filhos de poder, reveste os teus filhos com a tua glória, Pai. E te peço, meu Senhor, retira, Pai, todo o medo, todo o espanto, Pai, em relação a essas circunstâncias. Eu te peço, em nome de Jesus, toca os teus filhos, Pai. E nesse momento, Pai, aumenta-lhes a fé, Senhor. Aumenta-lhes a fé para que possam continuar andando por sobre as águas, Pai. Eu te peço em nome de Jesus e que o Senhor venha renovar, Senhor, nesse instante a fé dos teus filhos. Que o Senhor venha derramar, Pai, e dar bom ânimo para eles. Dá bom ânimo, Senhor, para cada um deles e que eles sejam completamente renovados. A angústia do coração, a incerteza, o medo seja retirado agora. Retira, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que todo esse medo que estava aí, ele já saiu, já foi retirado pela mão do Senhor. Jesus já estendeu a mão sobre ti aí, te tirou, desse lugar que você estava aí afundando. Jesus estendeu a mão, te retirou agora. Amém? E continua, tem de bom ânimo, avança, vai pela fé, continua avançando, porque o Senhor, Ele é contigo. Então, Deus abençoe grandemente a sua vida. Se você sentir no seu coração, tá bom? Manda aí um direct, transmite a mensagem, compartilha. Amém, queridos? Se você ainda não se inscreveu no canal, no YouTube, se inscreva no canal Café com Jesus. Deus vai te abençoar. Lá tem muitos vídeos lá que o Senhor já nos concedeu, já nos deu. Muitas mensagens que vão edificar a sua vida. Se inscreva no canal, ativa lá o sino de notificações. Tá bem, queridos? Se você está assistindo aqui pelo Facebook, compartilha também. Muitas outras pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, foi uma honra estar aqui com vocês. Deus abençoe grandemente meu querido irmão Albani, profeta Albani, a querida Tatá, Deus te abençoe grandemente. Todos vocês que estão ouvindo esta palavra, Deus abençoe ricamente as suas vidas, tá bom? Amo vocês em Cristo Jesus e que Deus honre cada um de vocês, a fé de cada um de vocês. E lembre-se, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E Jesus, ele fez isso por você. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por você. Deus te abençoe.